Fala piazada, fala gurias, fala galera do Avimakers, tudo bem? Eu sou o Hideki, meu arroba também é no Instagram, me siga lá. Eu sou diretor de cena na Cave, produtora aqui em São Paulo e também dirijo clipes há um tempinho já. E hoje a gente vai falar sobre o clipe de Intensamente, que é do Di Ferreiro com participação do Victor Clay. Antes mesmo da produção rolar, eu ainda não conhecia o Di, eu tinha esbarrado ele algumas vezes no estúdio aqui em São Paulo, mas primeiro foi a gravadora Som Livre que mandou um e-mail pra mim, interessados na minha participação da concorrência desse clipe. O que é concorrência? Vamos começar com esse primeiro termo que algumas pessoas não sabem, às vezes é meio óbvio, mas como que acontece quando é com videoclipe? Acontece de formas meio que diferentes em clipe e publicidade. No clipe, geralmente você recebe o briefing se já tem algum roteiro, se já tem uma ideia de orçamento, se tem ideia de prazos, às vezes no e-mail já vem referências visuais, já vem a música, pode ser uma guia, pode ser a música já finalizada, e aí você tem que pegar todas essas informações de prazos, de ideias que já tiveram e tal, essas referências que muitas vezes eles enviam para você, e aí você geralmente tem um prazo de alguns dias para entregar um tratamento. E é com esse tratamento que você vai participar da concorrência. Tratamento, também chamado de treat, pelas pessoas que trabalham mais com publicidade, né? Publicidade tem mais isso, da galera ficar usando termo em inglês para coisas que podia ser só, tipo, uma apresentação do PowerPoint. Mas basicamente é uma apresentação de PowerPoint que você apresenta todas as suas ideias em slides, usando imagens, usando GIFs e textos, para você defender a sua visão sobre aquele trabalho. Mas eu não vou entrar tão a fundo sobre tratamento porque a gente tem um curso para isso que tem no portal Avimaker, vocês podem acessar lá, que também estão sendo gravados e alguns já postados. A partir do momento que eu aprendi e entendi a função do tratamento, as coisas começaram a mudar de nível. Aqui a gente vai aprender onde criar tratamentos, como usar referências a seu favor, alguns detalhes de como as coisas funcionam no meio dos videoclipes, no meio da publicidade e como fazer com que você consiga explicar de forma mais clara tudo que você está imaginando nessa sua cabecinha doida. Esse curso é indicado para quem tem interesse em trabalhar em pesquisa, em direção criativa, em roteiro e principalmente direção de cena. Nos vemos no curso e valeu! Muitas vezes a concorrência funciona para você disputar com outras pessoas que também dirigem cena, mas elas podem ser específicas para vários tipos de trabalho. Um diretor que é mais específico em dirigir criança. Tem diretores que são bons para esporte. Sempre terão os preferidos, mas é legal o uso do tratamento que você consegue defender a sua ideia mesmo que você não seja alguém já marcado no mercado, né? Trazendo uma ideia totalmente nova para isso. Agora vamos falar sobre o clipe em si. E basicamente a ideia que eles curtiram muito era, resumidamente, a locação, que era um depósito de areia. Então eles queriam um clipe basicamente de master shots, que são, mais um termo, né? Se vocês não sabem, master shots é uma cena onde você tem uma locação e a banda tá tocando ali. Então, por exemplo, a banda tá tocando no clichê de todos, que é num galpão com chão molhado, e eles estão ali tocando com luz brute vindo atrás e blá blá blá. Esse é um master shot, é uma cena definida ali naquele lugar. Você tem no mesmo clipe um master shot num galpão, você pode ter um master shot na rua. Sei lá, a banda tá andando e tocando guitarra enquanto passam carros em volta. Isso é um outro master shot, tocando, né? Geralmente é quando a pessoa tá tocando ou cantando a música, né? Performando a música. Então, isso são master shots. Desde o início da nossa conversa sobre o clipe, com a equipe e tudo mais, com o desenvolvimento de roteiro, né? Que eu tive com o Danny, que é o nosso roteirista desse clipe, a gente já sabia que a gente queria um clipe com muito calor. Então, era óbvio que tinha que ser com sol na cara, com um cenário super quente, meio automático vir na cabeça um negócio meio praiano. Mas daí a gente quis adaptar para esse lance do depósito de areia e cenas aleatórias rolando ali enquanto eles tocam a música. O que acontece é que, para falar sobre produção, no mês que antecipou a gravação do clipe, a gente passou semanas com a produção acompanhando as previsões de chuva que estava tendo nessa época que a gente gravou o clipe. Faz meio que um ano que a gente gravou, foi em janeiro de 2022, agora a gente tá em 2023, e é uma época que rola muita chuva aqui em São Paulo, né? A gente apostou num dia lá, que era uma quarta-feira, se eu não me engano, que ia ter previsão de sol entre 6, 7 horas até 2, 2:30 da tarde. E a gente teve que apostar naquele dia, porque muitas vezes quando você tem um clipe gravado por um artista de gravadora que já é conhecido e tal, você já sempre tem complicações de data, né? Prazos e tal, eles sempre têm data de lançamento para isso. Às vezes, tipo, o dia que você vai entregar não é bem o dia que vai lançar, são
semanas antes, a gravadora tem que ingestar o clipe e fazer todos os processos deles lá e tudo mais. Então a gente tinha como limite aquela data, além do motivo de ser mais um artista, né? Além do Di Ferreiro, que já tem, né, os seus compromissos e tudo mais, a gente tinha a participação do Vitor Clay, que também tem agenda cheia e tal, e depois daquela data ele não poderia mais. Ou seja, a gente apostou total naquele dia e podia ser que desse errado. Ficou várias conversas e reuniões que a gente teve, tipo, o clipe quase caiu e saiu naquele dia. A gente não teria o sol do jeito bonito, cinematográfico e tudo mais que, né, geralmente as pessoas gostam. Mas conversando com o Vitinho, que foi nosso diretor de fotografia, a gente decidiu que a gente realmente queria sol na cara, eles com cara de dor, ainda reforçar mais com maquiagem e tudo mais. Esse lance do suor, esse lance do calor da música, a gente queria mostrar isso de forma exagerada. Então a gente não se importou com o sol alto de meio-dia e tudo mais, a gente só intensificou ainda mais isso nas cenas, né? Aqueles takes do caminhão ali, do início, é só eu parando a câmera antes de gravar o primeiro master shot, eu virei, só dei uma panzona assim na câmera, eu ouvi os caminhões trabalhando, virei a câmera, captei ali rapidão, dei uma zoomzada aqui e ali, eu falei, beleza, voltei, tô pronto. E aí que a gente começou a gravar. Aquele lugar que a gente tava ali em cima eram bancos e bancos de areia que em algum momento eles iam mexer ali, mas para aquele momento da diária a gente tava tranquilo, só ia ter barulheira para lá e para cá. Uma curiosidade que eu queria trazer a mais aqui. Como a gente tava gravando com sol muito alto, ele tava incidindo diretamente na cabeça de todo mundo. Além da areia estar absorvendo muito calor, e a gente passou muito calor esse dia, foi tipo, nossa, foi bizarro o calor que a gente passou nesse dia. O interessante dessa areia é que ela rebate, né? É como se fosse um butterfly gigantesco. Butterfly é mais um termo, se você ainda não sabe, butterfly é como se fosse um rebatedor gigante, né? Feito num frame de geralmente 3x3, 6x6, tem rebatedores gigantes, assim, então são esses butterflies. Naturalmente, organicamente, a gente tinha esse preenchimento. Ano passado, eu trabalhei com um diretor de fotografia dinamarquês, que mora aqui no Brasil, chamado Nicholas Bluff. Ele criou esse rebatedor de cores diferenciadas. Então, numa parte do rebatedor, você tem uma cor azulzinha, como se fosse um azul que a gente vê do céu, e aí na outra metade do rebatedor é um marronzinho, é um meio cinza, como se fosse de cidade. Aí outro rebatedor tem um verde tom de floresta e aí mais um outro tom misturado. E aí quando você rebate, ou quando você filtra essas luzes, né, geralmente você precisa de bastante potência para isso, você traz uma luz mais orgânica preenchendo o rosto, preenchendo o ambiente e tal. O nome dos rebatedores dele é Bluff Bounces. Provavelmente quando eu tiver já lançado esse vídeo já vai ter saído o Acústica MTV Manu Gavassi especial Rita Lee, que foi ele que fez a direção de fotografia. Tá lindo, tá maravilhoso. Parece que é uma parada tão óbvia, né? Em vez de a gente ter um rebatedor sempre branco, a gente ter de outros tons. É isso, ficou a dica aí, essa curiosidade a mais. Agora mais um termozinho aqui que geralmente a gente usa. O acting. O acting deles, dos artistas e das pessoas que iam aparecer na câmera. O acting nada mais é que a atuação, né? A intenção que a pessoa tem na frente da câmera. Se é algo mais natural, se é algo mais plástico, se é algo mais pra dentro, se é algo mais solto, é algo mais divertido, que era o caso desse clipe, né? A minha direção pra eles era de que fosse uma parada como se fosse eles sendo intensos, só que, tipo, eles não sabem muito bem como ser intensos, então eles levam isso muito além. E ao mesmo tempo, como eu tava brincando bastante com dinâmica de câmera, né? A gente tava com uma Alexa Mini, com uma lente que eu vou falar mais pra frente qualquer. Então eu tinha um clipe muito dinâmico, que eu tinha chicotes de zoom e chicotes de câmera, e não adianta só a câmera fazer isso e não ter motivação junto com quem vai aparecer na câmera. Então, sempre que eu falava pra eles que eles fossem aparecer na câmera, era tipo com um movimento meio brusco, aí tipo corre um pouquinho, para do nada, se mexe rapidinho e volta, e para. Eu fiquei, enquanto tava operando a câmera, eu fiquei sempre atento nessa movimentação deles, né? Então vocês podem ver que muita coisa que acontece ali no clipe é bem orgânica mesmo. Tem uma hora que o Di levanta com tudo, e eu não sabia que ele ia levantar com tudo, eu só acompanhei, só abri e levantei a câmera, sabe? Do nada a gente começou a falar, corre, vai, sai, não sei o que, porque, né, eles ficam trocando os momentos deles na câmera, então teve bastante essa brincadeira, essa dinâmica gostosa durante o clipe. Bom, como a gente não tinha uma narrativa, né, uma história pra esse clipe, também eles queriam que fosse bastante master shot. Pra ficar meio que no caminho, a gente trabalhou com a narrativa de forma a desenvolver uma mini historinha entre as cenas, né? Então, na parte do taco de golfe,
é o de ir, né, atrás de ser intenso com uma bolinha de golfe, um taco de golfe no meio de um banco de areia. E aí a gente tem essa mini história dele se encerrando no final. E aí também a brincadeira dos zooms lá do trilho de trem, que os dois estão um dando tapa no outro e do nada aparece uma esgrima, também é brincar através da repetição com humor, né? A repetição tanto do movimento quanto dele sempre, né, se duelando e aí depois se encerrando com uma briga que não termina nunca, assim, sabe? Também se aplicou as brincadeiras visuais a ter o girassol dançante, né? Tipo, girassol, o sol, a música do sol e o sol também tá curtindo. E a gente também teve a brincadeira do Di comendo areia, que, né, muita gente achou estranho. Até no dia da gravação, a gente viu ali ele com a parada na boca, a gente falou, meu Deus, mas não era farinha? E aí, tipo, ele falou, é farinha, meu. E ele comeu, assim, e tal, e a gente falou, meu Deus, que bizarro. Tipo, a gente ali na frente dele não conseguia ver a diferença entre areia e farinha. Pode ser que a equipe colocou ele pra comer areia, ele nem sabe. Agora a gente vai falar sobre aspectos técnicos de direção de fotografia. Como eu já falei, quem dirigiu a fotografia desse clipe foi o Vitinho, o Victor Alencar, Victor Poncini, pra quem já viu meus vídeos falando dele. A gente sabia que ia rodar num dia de muito sol e tal, e a gente conseguiu encaixar uma Alexa Mini como nossa câmera principal, e como lente principal a gente pegou a 24-290 da Angenier. É uma lente que eu costumo usar bastante, é uma lente que é um canhão, né? É um zoom bem grande, é uma lente parfocal. Quem já conhece o termo, quem acompanha os cursos da AVMakers e tal, já deve saber, mas lente parfocal é uma lente que mesmo que você dê zoom, né, um zoom grande, ela mantém o foco no mesmo lugar. Claro que quando o zoom é muito grande, claro que ela vai dar uma fugida ou outra, mas se ela tá bem colimada, né, que é uma lente que tá bem cuidada, né, já teve revisão e tudo mais, ela é cada vez mais precisa. Então para esse trabalho acabou ajudando bastante a gente, né, mesmo que a gente tivesse foquista ali ajudando e tal, uma lente dessa que tem uma qualidade ótica incrível, é uma câmera de cinema, né, muito usada em filmes das antigas que ainda rodavam em película, é uma câmera que ajudou muito a chegar nesse look que a gente tinha no clipe. Porque como a gente estava trabalhando com um sol muito duro e tudo mais, ter uma lente, uma câmera dessas ajuda a amaciar bastante a pele, né, a gente consegue recuperar bastante coisa. Certas lentes, certas câmeras, a gente vai gravar em sol desse tipo, dessa intensidade, a gente não consegue o mesmo look, a gente não consegue a mesma textura, então isso fez bastante diferença pro visual desse clipe, que eu acho muito massa, e ainda mais depois que veio o color e tal do Lamese, deu outra cara assim pro clipe, sabe? Tipo, parece que fez sentido ali. A textura, a cor, a pele, a areia, o céu. O Vitinho, se não me engano, usou um filtro gradiente também no céu, por isso que o céu, né, ele vai escurecer, ele começa meio escuro e vai ficando clarinho assim e tal. Isso daí é por causa do filtro gradiente. A gente rodou em Open Gate. Open Gate nada mais é que você usar o sensor inteiro da Alexa Mini, né? Então você tem mais luz, você tem mais informação e muito mais qualidade. Só que essa lente, ela não cobre todo o sensor, né? Tem lentes de cinema que, se eu não me engano, essa lente é Super 35, não lembro, mas ela não cobre bem o sensor inteiro. Então, se eu abrisse a distância focal totalmente para 24mm, que é o mais aberto, aparecia bastante as bordas, né? Os cantos ali do sensor. Então fica meio escurecida, como se fosse uma vinhetada meio na cara da Alexa, assim. Só que dá pra ver no clipe que vários momentos eu deixei essa vinheta aparecer bastante. Só que no dia, como acabou incomodando a gente ficou meio preocupado, todo o zoom out que eu dava, eu nunca abria totalmente a lente, né? Eu sempre chegava nos 28, 30mm. Quando fechava, tudo bem, aí não faz tanta diferença, né? Que fecha o quadro, cobre a lente. Mas nesse caso a gente tinha que tomar bastante cuidado, assim, na hora de abrir totalmente o zoom. Como o setup dessa câmera é muito pesado e a gente estava trabalhando num dia de muito sol, areia e tal, tipo, equipe sofrendo ali com aquele equipamento, a gente tinha que ser muito certeiro na decisão de onde deixar essa câmera. Por isso que nesse clipe a gente não tem tantas variações de master shot, porque toda troca de posição da câmera era tipo muito tempo. A gente teve que ficar muito tempo ali trabalhando onde que começaria essa câmera, porque a gente tinha que ter um master shot muito bem feito e muito bem posicionado. Então a gente ficou, né, testando com o celular, testando com a própria câmera na mão. As assistentes de câmera já vem com a câmera meio que, né, na mão deles para você meio que ver aonde que pode ficar legal e você meio que olha e aí a gente ficou
procurando, né, esse ponto perfeito do banco de areia, onde a gente pudesse deixar a banda numa formação legal, tipo, em distâncias super diferentes, um lá em cima, outro ali pra esquerda, outro lá pra direita, outro mais pra frente e tal. E também ter esses buracos, né, pra ter bastante camada pra gente brincar. Mas pra chegar nessa posição aí desse master shot principal foi muito trabalhoso. O banco de areia não é algo liso, né? Então tudo que era posição a gente tinha que meio que cavocar, meter pá ali e tal e tentar deixar o buraco meio, né, nivelado ali pra gente conseguir colocar o tripé e a câmera ficar firme e tudo mais. E além da gente ter que ficar sempre decidindo, será que a câmera vai no tripé maior ou será que ela vai no baby, né, que é o tripézinho que é mais perto do chão? Não tem muito como prever como que vai estar o banco de areia. Dias antes choveu, tem hora que o caminhão, os tratores mexem na areia e cada dia fica de um formato diferente, então teve que tudo ser no dia. Mas foi muito legal que quando encaixou, né, a posição certinha ali e tal, deu pra brincar. Pela música eu ficava ouvindo, putz, seria muito legal se o zoom rolasse, tipo, eu começasse em um que estivesse lá longe, do nada, desse uma pan do nada e aí abre e mostra todo mundo. Na hora que eu tava editando, eu falei, puta, e se eu colocar o título aqui, né, porque não foi intencional, né, o Rodari olhar pra cima do nada, assim, como se estivesse olhando pro título. A ideia que a gente falou ali pro Rodari era tipo, olha pro sol porque tá quente, olha um pouquinho pro sol antes de começar a música. E aí ali a gente viu essa brecha de colocar o título e na hora que a pan rola, o título sai junto, assim. Então tem que eu acho muito, muito da hora de iniciar um clipe, assim, sabe? Sempre é importante pensar, né, em como você abre um clipe, uma publicidade e tal, pra ficar interessante e chamar atenção pro restante, né? Mais uma curiosidadezinha aqui sobre uma das cenas que a gente tinha no clipe é a cena da saída do refrão, que é esse zoom out que começa bem fechadinho no dia e vai abrindo e tem uma areia rolando atrás dele e tal. A nossa ideia ideal pra essa cena é que tivesse rolando muita areia atrás deles, né? Tipo, como se tivesse rolando uma tempestade de areia, assim. E ele cantando tranquilamente, assim, sabe? Tipo, sendo intenso. E aí, conforme fosse abrindo, era tipo os caras jogando areia na frente de um ventilador, na frente de, né, desse apito aí, que é esse ventilador gigante. Só que no dia a gente foi ver que o ventilador, que é grandão, não era grande o suficiente pra causar uma tempestade de areia. Aí ficou aquela cena. É assim, né? Quando você tem um assistente de direção na tua cola, numa diária que é, tipo, muito apertada e pode tudo acontecer de errado, tem cenas que podem cair. E você vai ter que aprender a desapegar. Mas essa cena eu não queria nem um pouco desapegar. E eu falei, não, me dá 5 minutos. E aí foi realmente 5 minutos pra armar aquela cena ali. Eu falei, senta aí, traz essa cadeira. A cadeira nem ia fazer parte. Traz a cadeira, senta ali. O Vitor vai ficar segurando um prato como se fosse um rebatedor, mas naquela ideia ali de rebater, né? Uma luzinha dourada. E aí o Dan, que é um dos guitarristas, vai aparecer fazendo porra nenhuma. E daí, tipo, vai ficar um cara jogando areia enquanto os outros trabalham. Ficou legal, combinou com o clipe por essa simplicidade de eles estarem fazendo esse rolê, né? Então é uma cena que eu gosto bastante. Pra finalizar, sobre o clima, sobre o que rolou no dia. A previsão do tempo tava tão perfeita, mas tão perfeita, que começou a chover 2h30. Exatamente no horário que o Vitor Clay precisava ir embora com a equipe. Foi muito engraçado que a gente terminou de gravar, era uma 2 e pouco. Eu até brinco com o Vitor, né? Tipo, pô, o Vitor vem na gravação e olha o que acontece. Vitor. Eu segurei até o tempo, depois não me ajudaram. Era de área cheia, velho. O São Pedro tem... Ele falou. Falei pra ele segurar até as 4 horas só. Mas ele trouxe. 4h10. Não. Tem um tempinho ainda para as 4. Caralho, São Pedro, falei contigo, porra, ontem à noite, caralho. E aí, tipo, eu, a equipe inteira, a câmera, o Di, a galera do Di e tal, a gente ficou tudo meio que preso embaixo de uma parte da locação lá que era tipo uma casinha meio destruída e tal, que só tinha um teto e nem tava ele todo inteiro, assim, ainda, esperando só pra voltar. Câmera mesmo, a câmera em si, só pra tomar cuidado com os acessórios e tal, ela tava com capa de chuva, tava com plástico protegido e tal, mas mesmo assim, acho que eles foram voltar a uma hora e meia depois, assim, só, de tanta chuva que caiu naquele dia. Mas enfim, é um clipe que eu gosto muito, sempre que eu olho, eu fico muito animado, assim, porque é um clipe simples, né? Simplicidade, tipo, visual, assim, tal, nas ideias e tudo mais, mas que eu acho que transmite muito, né, a mensagem da música e o que ela diz e tudo mais. Bom, é isso sobre o clipe de Intensamente. Se vocês quiserem saber mais, né, sobre detalhes técnicos e tudo mais desses trabalhos que eu tenho falado, acessem os meus cursos do portal Avimakers e te vejo lá. Até a próxima, valeu, adeus, até nunca mais. Pelo amor de Deus, não aguento mais falar.